Em nome do presidente desta Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, por proposição da vereadora Luísa Ribeiro, presidente da Comissão Permanente de Direitos das Mulheres, da Cidadania e Direitos Humanos desta Casa de Leis, realiza hoje audiência pública para discutir sobre a renovação da concessão da Energisa. Convido para compor a mesa a proponente desta audiência pública, vereadora Luísa Ribeiro. Convido também Sua Excelência, a senhora Gleice Jane, deputada estadual de Mato Grosso do Sul, representando neste ato a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. O senhor José Ferreira da Costa Neto, subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande. O senhor Elvio Marcos Vargas, secretário-geral da Confederação Nacional dos Urbanistas, coordenador do Grupo de Trabalho sobre os Vencimentos das Concessões. Rosimeire Cecília da Costa, presidente do Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa. O senhor Wilson Jimenez Gregório, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Estado de Mato Grosso do Sul. O senhor Francisco Ferreira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria e Comércio de Energia aqui do Estado. Informo que esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pelo canal 7.3 da TV Aberta e pelo YouTube desta Casa de Leis. Registro também a presença do senhor Munir Sayeg, presidente da Federação Nacional das Entidades Líbano-Brasileira, o senhor Wilton dos Santos Lopes, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, senhora Paola Silvestrini, arquiteta e urbanista da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, SISEP, e do senhor Sérgio Seiko Ianomini, representando neste ato a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Neste momento tem a palavra a vereadora e proponente dessa audiência pública, Luísa Ribeiro. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes para essa audiência. Agradecer muito, em especial, a presença da deputada Gleice Jane, que nos ladeia aqui nesta discussão. É uma discussão muito importante. Nós fomos provocados pelo Sindicato dos Eletricitários, também pelo representante da Confederação Nacional dos Urbanitários, que é o seu Elvio Marcos Vargas, que aqui já foi também o presidente do Sindicato Sinergia aqui de Mato Grosso do Sul. E nós estamos iniciando um debate, né? Formalmente, agradecer às entidades que acolheram a nossa solicitação para iniciarmos esse debate, que compõem essa mesa, e a todos que estão presentes aqui no auditório. Invocando a proteção de Deus em nome da liberdade e da democracia, declaro aberta a audiência de minha proposição para discutir o tema renovação da concessão da Energisa. Vou passar a leitura do edital, que é uma formalidade necessária, não é? A Comissão Permanente de Políticas de Direitos das Mulheres, da Cidadania e Direitos Humanos, edital de convocação para a realização de audiência pública. A Comissão Permanente de Políticas e Direitos das Mulheres, da Cidadania e dos Direitos Humanos da Câmara Municipal de Campo Grande comunica aos interessados que realizará audiência pública no dia 14 de dezembro de 2023, quinta-feira, às 14 horas, no plenário Oliva Inciso do Poder Legislativo Municipal de Campo Grande, localizado na Avenida Ricardo Brandão, 1600, Jatiuca Parque, para discutir sobre a renovação da concessão da Energisa. Campo Grande, 11 de dezembro de 2023, assinaram a convocação Luísa Ribeiro, vereadora presidente, Júnior Colinga, vereador vice-presidente, Valdir Gomes, Clodoilson Pires e Ademir Santana, vereadores que integram como membros essa nossa comissão.
até justificar a todos, né, que às vezes se espantam, né, mas o que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos está convocando uma audiência sobre a concessão da energia? É que todos nós sabemos que o serviço, né, de energia é um bem, é um serviço essencial, não é? Constitucionalmente assim considerado, e importa a todos, né, tanto, especialmente as pessoas naturais, mas também aos negócios, às instituições, às empresas comerciais, industriais, aos estabelecimentos de serviço público. Enfim, todos nós hoje somos muito dependentes desse serviço que é o fornecimento de energia elétrica para realizarmos as coisas assim, às vezes mais elementares da família, até as coisas mais complexas, né, da cidade. E a Energisa é a empresa que recebeu por contrato a concessão para o fornecimento desse serviço aqui no estado de Mato Grosso do Sul, né? Ela compõe um grupo econômico, né, de outros fornecedores aqui no Brasil. Esse contrato de concessão está muito próximo de vencer, né? O governo federal é o poder concedente, ou seja, é a União que é o poder concedente, não é o estado do Mato Grosso do Sul, nem a prefeitura de Campo Grande, e até por isso muitas vezes estranha, diz assim, mas o que a Câmara Municipal quer conversar sobre essa questão, que a princípio parece que é um debate nacional, que vai se dar só lá na Câmara Federal. É verdade, lá na Câmara Federal esse debate está se dando, tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados, a nível dos ministérios, das organizações nacionais, que tratam da concessão pública do serviço de energia. Mas nós temos consumidores desses serviços, temos trabalhadores que são empregados dessa empresa em todas as cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então, quando nós fomos provocados, a gente disse, olha, isso é verdade, né? Se aqui em Campo Grande o serviço de energia faltar, ou for prestado de forma inadequada, né? Ou se nós entendemos que as tarifas estão exorbitantes, ou se o plano de tarifas sociais não está bem aplicado, ou, enfim, com várias situações, é nosso dever abrir o debate aqui, né, com as pessoas e proporcionar a discussão sobre esses serviços e levar ao conhecimento, tanto da concessionária Energisa, como ao conhecimento das demais autoridades, especialmente do poder concedente, que são as autoridades da União. Então, é com muita satisfação que nós recebemos os trabalhadores aqui, né, os representantes sindicais, que nos trouxeram essa provocação, mas que imediatamente foi tomada por nós, viu, presidente, como representantes de todas as pessoas, não só os trabalhadores, as trabalhadoras, mas os consumidores e as consumidoras desse importante serviço. E para todo mundo que a gente falou, olha, nós vamos ter uma audiência sobre a concessão da Energisa, renovação da concessão e tal, todo mundo se interessa por esse debate. A primeira coisa que a pessoa faz é aquele gesto de consumidor, porque esse é um serviço que a família recebe e põe na lista dos alta prioridade para pagamento, porque se não pagar vai cortar, e ninguém pode ficar sem, né, o serviço de energia. E às vezes é caro, importa muito no orçamento da família. Então, para todas as pessoas que a gente falou sobre a possibilidade dessa audiência, nos aplaudiu, disse, olha, nos incentivou, vamos fazer mesmo, vamos fazer de várias maneiras, ambientes que a gente possa discutir essa concessão, os serviços prestados, enfim, derivado aqui também as questões trabalhistas que nos interessam, né? Então, estamos apenas iniciando o debate. Dizer que a Assembleia Legislativa já iniciou esse debate também, seja pela deputada Gleice Jane, como pelo deputado Pedro Kemp, não é? Especificamente agora no mês de outubro, novembro, o Pedro Kemp e a deputada Gleice se debruçaram sobre essa temática, mas nós nos sentimos muito pertencedores a esse debate. Então, é por isso que nós fizemos questão de recebê-los aqui para fazer essa audiência. Assim, a dinâmica da nossa audiência é favorecer a palavra às pessoas que estão na mesa, né? A princípio, 10 minutos para cada
participante aqui da mesa para fazer a sua exposição. Quem precisar mais um pouquinho também a gente pode conceder sem problemas. E depois abrirmos para o debate que vem da plenária, né? As pessoas que estão aqui diretamente interessadas. Informar para todo mundo que essa audiência é transmitida diretamente pelos canais da Câmara dos Vereadores, no YouTube, no Facebook, mas também está sendo transmitida pela TV, que agora a Câmara dos Vereadores tem uma TV, né? Então, quem quiser assistir, passa em vários horários, né, reprisa, enfim, é uma oportunidade para a gente também saber que estamos conversando com mais pessoas do que as pessoas que estão aqui presentes no auditório, embora a gente tenha um público bastante expressivo aqui nesse momento. Como nós havíamos combinado, nós vamos dar a palavra inicial ao senhor Elvio Marcos Vargas, que é o secretário do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria. Não, ele é o secretário-geral da Confederação Nacional dos Urbanitários e que está coordenador de trabalho sobre os vencimentos das concessões. Então, ele estava, inclusive, ontem em Brasília, né? Eu falei com ele ao telefone para confirmar nossas coisas aqui da audiência, e ele disse: Luísa, fala rápido que eu estou indo correndo ali, falar com uma comissão, falar com outra. Então, ele pode nos trazer todo o contexto, né, em torno desta questão do vencimento do contrato e como é que está sendo tratado no âmbito do governo federal e das forças políticas que integram esse debate sobre a renovação das concessões. Eu pediria para o senhor usar a palavra lá na frente, isso, que fica mais à vontade, e ele parece também tem um documento para passar aqui para a gente, é isso, né? E o debate está quente, porque aqui já chegaram algumas inscrições, né? Obrigada, Elvio, tenha a palavra. Bom dia a todos e a todas. Em nome da vereadora Luísa Ribeiro e da deputada Gleice Jane, eu cumprimento todas as mulheres que estão participando também através do link. E em nome do nosso presidente do Sinergia MS, o Francisco, e o Wilson, presidente da CUT, eu cumprimento todos os senhores. Tem um pessoal aqui das antigas, da Enersul. Então, em nome deles, aí eu cumprimento todos os ex-trabalhadores da Enersul aqui que estão acompanhando. A apresentação, ela vai ali? Se você puder colocar já. Ah, tá. Bom, como que começou esse debate? Essa consulta sobre o vencimento das concessões. O Ministério de Minas e Energia, ele lançou uma consulta pública, foi mais ou menos no mês de maio, tá? E ele colocou essa consulta pública para ser do dia 22 ao dia 26. A consulta pública é como se fosse, só para vocês entenderem, eles lançam no site e aí fica aberto para quem quiser fazer contribuição. Nós, como trabalhadores, como representantes dos trabalhadores, a gente conseguiu, no tempo, fazer as nossas contribuições, mas nós percebemos que a maioria da população brasileira, já que esse vencimento das concessões, ele não é somente Mato Grosso do Sul, acabaram perdendo a oportunidade. E foi num período, além de ser curto, aproximado de um mês, foi durante o recesso parlamentar. Mas mesmo assim, na época, nós procuramos a deputada Gleice Jane, que em nome da Assembleia enviou uma carta ao Ministério de Minas e Energia pedindo a prorrogação do processo. Então, o que era essa consulta pública? Do que se refere? É um contrato de 20 distribuidoras de energia elétrica que foram privatizadas na década de 90. E aí, o que o governo fez? Com o argumento de acelerar o processo, o governo pegou todo mundo e colocou na mesma situação. Ou seja, a primeira que vence é a Excelsa, do Espírito Santo, hoje EDP, que vence em 2025, ela pegou uma outra de 2031 e colocou, ou seja, adiantou para algumas empresas 24, 25, 26, 36 anos o prazo, já adiantando a renovação das concessões. Bom, aí está a relação das empresas. A gente tem uma que é do Espírito Santo em 2025, que vence. Depois a gente tem as duas do Rio, que é a Light
E a Enel, lembrando que a Enel é a mesma de São Paulo, tá? E aí em 2027 a gente tem 7 distribuidoras no Brasil, incluindo a Energisa Mato Grosso do Sul, a Energisa de Mato Grosso e várias outras empresas. Depois em 2026 a gente tem mais 5 distribuidoras, depois 2029 não temos, depois 2030 e a última em 2031. Vocês percebam que a Energisa tem 5 distribuidoras pelo Brasil que estão nesse pacote, ou seja, 1/4 das distribuidoras, das 20 distribuidoras, são do grupo Energisa, que hoje é um dos maiores grupos do Brasil e é o mesmo grupo que tem a concessão tanto em Mato Grosso do Sul quanto em Mato Grosso. Aí nós criamos um GT, um representante urbanitário, lembrando que o urbanitário, ele compreende tanto energia, como saneamento, como meio ambiente. Eu estou explicando isso para justificar o porquê que eu estou falando das renovações aqui, né? Na condição de secretário-geral da Confederação Nacional dos Urbanitários, a gente passou também a coordenar esse grupo e fazer esse debate. Eu percebi que a maioria dos estados, os próprios parlamentares, a sociedade, não está a par do que está acontecendo, tanto que a vereadora Luísa falou que muita gente, quando ela falou, não, vamos fazer o debate, mas o objetivo principal nosso é provocar nas pessoas esse debate é um crime. Eu até falei num artigo que eu fiz, haver uma renovação das concessões sem fazer debate com relação a contrapartidas, com relação à empresa somente ganhar dinheiro. Eu acho que é muito pouco. Eu lembro aqui que a Energisa, ela é até uma frase que a Aliceia utiliza muito, a gente utiliza muito. Nesses últimos 9 anos que ela teve em Mato Grosso do Sul, vereadora Luísa e deputada Gleice, ela lucrou mais de 3 bilhões. Ela lucra mais ou menos por ano, próximo de $500 milhão por ano. Então, o que a gente quer? Que tenha alguma contrapartida revertida para a sociedade, revertida para os trabalhadores. Tivemos reuniões com o ministro de Minas e Energia, com o Alexandre Silveira, e também com o secretário Gentil, e ontem nós tivemos uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e novamente no Ministério de Minas e Energia, onde nós tivemos uma notícia que foi importante. Ontem ia bater o martelo, e aí, através dessa conversa que nós tivemos na Casa Civil, através dessa conversa que nós tivemos também no Ministério de Minas e Energia, foi adiado pelo TCU, que a primeira sessão vai ser em 2024, o processo que analisa as diretrizes para a renovação das concessões de distribuidora de energia elétrica que terão seus contratos a vencer nos próximos anos. Então, estaria em pauta ontem no Congresso e foi prorrogado para o ano que vem. Então a gente tem um mês aí para provocar esse debate, para trazer a sociedade, para discutir com os ex-trabalhadores que estão aqui, que o grupo, que a Energisa, Luísa Ribeiro, tirou planos de saúde, que eles tinham direito, mas não era plano de graça, que eles pagam e que a empresa dificulta o acesso, porque nós tínhamos um lugar de acesso aqui presencial e hoje não tem mais, o grupo tirou daqui e agora está num processo de retirada de patrocínio de plano de previdência complementar. Olha que coisa injusta, a pessoa contribui a vida toda, depois ela tem uma aposentadoria complementar do que ela contribuiu também, não foi só a empresa, ela está lá aposentada, e vem a empresa e fala, eu vou utilizar de uma lei, que é a 109, que inclusive no governo passado abriu várias brechas para que isso acontecesse, e ela vem e inicia um processo de retirada de patrocínio. Bom, existem 3 alternativas possíveis pelo governo federal, com relação ao vencimento das concessões, especificamente a Energisa em 2027. Ou ela pode fazer uma relicitação,
ou ela pode fazer uma renovação, no caso continuaria com o Grupo Energisa, ou ela pode fazer uma restatização, que é a concessão, conforme a vereadora Luísa falou, volta para a União. Aí eu coloquei algumas provocações que eu vou fazer aqui, já caminhando para finalizar a minha fala. A prorrogação da concessão é uma opção do poder concedente a ser apreciada sobre a ótica do interesse público, não constituindo um direito para os atuais concessionários. Renovar a concessão de um serviço público essencial por mais 30 anos, sem contrapartidas sociais e sem garantia de melhorias, é uma provocação que eu deixo também. Apesar das provocações, o Ministério de Minas e Energia tem demonstradas que todas serão renovadas, pior, no mesmo pacote. Então há uma tendência aí, por isso que a gente tem provocado a nível nacional, e aí já há um debate grande lá na Bahia com relação à Coelba, em São Paulo, depois de tudo que aconteceu com a Enel, em vários outros estados tem tido esse debate. E vamos debater aqui em Mato Grosso do Sul também. Ou a gente vai deixar que a Energisa faça a renovação de forma automática, sem fazer uma discussão com os trabalhadores, com os ex-trabalhadores, com a sociedade, com a Câmara dos Municípios e com a Assembleia Legislativa também. As experiências de privatizações de serviço público essenciais como água e energia é desastrosa. E aí eu trouxe um dado, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa, o processo está sendo inverso, estão reestatizando as empresas de água e energia, porque não deram certo como privada. Então eu tenho um dado aí, que vocês podem pesquisar na internet, né? Ao menos 55 países tiveram algum processo de reestatização entre 2000 e 2017. Países centrais do capitalismo, como Alemanha, França e Estados Unidos, lideram essa lista de reestatização. Então, é aquela lógica. O foco da privatização, ele é totalmente lucrativo, ao contrário de um serviço prestado pelo Estado, que tem o foco em atender, não por causa do lucro, mas principalmente aquelas áreas mais pobres, aquelas áreas que mais precisam. Você pode perceber que quando tem um apagão, as áreas que mais demoram para ser atendida são aqueles bairros mais carentes, porque é a lógica do capital, do lucro, né? de priorizar aonde ele vai ganhar mais. É fato que a prestação de serviço em Mato Grosso do Sul após a privatização piorou. Isso você pode fazer qualquer pesquisa e falar, principalmente o pessoal mais antigo, como que era a prestação de serviço e como que era o atendimento antes da privatização e como que é hoje. Então é um absurdo. Eu estava conversando com o Lázaro agora do serviço de saneamento, o presidente do sindicato da Sanesul, e ele me passou um dado. A tarifa de água em Campo Grande é a mais cara do Brasil entre as capitais. Isso é um dado. Isso ele falou, pode afirmar isso daí que eu tenho, a André do Diese está aí, deve ter esse número. É a tarifa mais cara que tem. E a de energia elétrica também é uma das mais caras. E muito mais cara do que em 97, quando foi privatizada. Aí a gente tem alguns casos de fracasso da privatização. Um caso é daqui mesmo, do Grupo Rede. Vocês lembram do Grupo Rede? Nós fomos privatizados em 97. Quem comprou foi uma estatal de Portugal, que foi a IDP. Depois a IDP foi vendida para esse Grupo Rede, que veio à falência, e nós tivemos que ter uma intervenção do governo federal, da ANEEL. Aí foi para leilão e o Grupo Energisa comprou. Tivemos um exemplo de Goiás agora, que foi privatizada em 2016 para a Enel, que é a mesma distribuidora do caso de São Paulo, e ela vendeu não deu conta do serviço e vendeu a concessão para a Equatorial. E o exemplo mais recente, o que aconteceu em São Paulo, que foi na Enel. E o que aconteceu em São Paulo, na visão nossa, do movimento sindical? Foi falta de trabalhadores, Wilson. O que eles fazem? Nesse foco de ganhar dinheiro, eles primeiro mandam embora a maioria dos trabalhadores antigos, e equipes que você tem
10, 15 trabalhadores, deixe somente 5 trabalhadores na lógica de economizar. E aí deu no que aconteceu. Não foi problema de equipamento, foi problema de trabalhadores, de para ter lucro, demitir os trabalhadores. E o trabalhador do setor elétrico é diferente de uma, não desqualificando, mas de alguém que faz, por exemplo, um atendimento comercial numa loja, em que você aprende o serviço mais rápido. Agora, no setor elétrico, você tem aí 3, 4, 5 anos para você ficar qualificado e poder fazer um atendimento de qualidade à população. Então, a nossa proposta é que haja mais debate, mais audiências públicas, e caso a concessão seja renovada para a Energisa, que haja contrapartidas, tanto para a sociedade, quanto para os trabalhadores, para os ex-trabalhadores, que têm processos de plano de saúde, de previdência complementar com a empresa, e a empresa não tem nenhuma visão, aliás, tem um atendimento muito ruim contra os ex-trabalhadores, que é uma coisa totalmente desumana. Então nós somos solidários a eles, aos trabalhadores e à sociedade, para que a gente faça um debate com relação ao atendimento da Energisa em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Elvio, nos ajudou muitíssimo aqui nesse debate. Antes de prosseguir, convidar a doutora Patrícia Mara da Silva, que é superintendente do PROCON de Mato Grosso do Sul, especialmente para compor a mesa. O PROCON é um órgão estadual de muita relevância. Ela está aqui na representação de José Ângelo Motti, que é o nosso secretário executivo de Orientação e Defesa do Consumidor de Campo Grande. Agradecer a presença da senhora Andréa Ferreira, que é aqui a representante do DIES, a supervisora do escritório, e também do economista Jean Carlos, que está nesse ato representando o Marcelo Bertoni, que é o presidente da FamaSul, com quem a gente agradece a presença, mas pode vir aqui também usar a palavra quando desejar, é só pedir a inscrição para que a gente possa fazer o debate. Agradecer os esclarecimentos trazidos pelo Elvio aqui, representante da Confederação, e passar a palavra à arquiteta urbanista da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, que é a CISEP, a senhora Paola Silvestrini, porque ela tem um compromisso em seguida, né? E como a secretaria ela é muito demandada nessa questão da energia, né? Se a senhora puder usar a palavra, quer usar lá? Isso, então já agradecemos a sua fala. Muito bom, Elvio. Agradecer o convite e a oportunidade. A gente vai ser bem sucinto em relação à demanda, porque nós ficamos mais à frente das questões práticas, né, em relação aos trabalhos. Então, desde já, a gente quer salientar que todas as demandas que são repassadas com o Grupo Energisa aqui em Campo Grande, no município, são sempre atendidos, né, desde a extensão de rede até os atendimentos menores, mas que a gente ressalta que nós entendemos e respeitamos muito as divergências e sabemos como é importante, né, essas aberturas de diálogo com os munícipes, né, com todo o Estado, e que estamos juntos para construir soluções. Salientar que o repasse da COSIP tem sido feito naturalmente com todos os atendimentos, e que nós estamos atualmente com um processo de aquisição para a energia fotovoltaica, que ele é inclusive feito a partir desses repasses da Energisa via COSIP. E que esses trabalhos estão sendo feitos também com a questão de redução da fiação, questões urbanísticas também, e que a gente atende uma seara nova de tecnologia. Então, nesse sentido, a CISEP consegue pontuar que no atendimento à municipalidade a gente está conseguindo fazer um trabalho em conjunto favorável, né, e importante, mas que continuamos à disposição para entender também todas as outras demandas e, de novo, construir em conjunto, né, o que for benéfico a todos. Agradeço a
a disponibilidade. Nós que agradecemos a disposição. Ela está aqui representando a Secretaria de Obras da Prefeitura, trazendo informações bastante precisas para a gente aqui. Convidar agora para fazer uso da palavra a senhora Rosimeire Cecília da Costa, que é presidente do Conselho de Consumidores da área de concessão da Energisa. Ela já também foi superintendente do PROCON, tem muita experiência nessa questão. Eu queria aproveitar até a chegada dela ao microfone para informá-los que nós convidamos várias instituições, parte delas estão aqui presentes, mas algumas delas não estão e algumas a gente lamenta profundamente. Uma delas é a própria Energisa, né? A concessionária foi convidada com todo o cuidado para que ela pudesse se agendar com antecedência, não é? Mas nós tivemos a comunicação por parte da diretoria da Energisa que eles não compareceriam a essa nossa reunião. Não deu motivação e nós ficamos assim bastante preocupados com a ausência, não é? Porque parece que a empresa concessionária, ela tinha que ser a primeira a se interessar a vir conversar aqui, não é? Afinal de contas, a gente... ela é uma interessada, né, no prosseguimento da concessão ou não. Então, nós lamentamos muito, mas já passamos a palavra a quem nos brindou com a sua presença, não é? Que é a representante do Conselho de Consumidores. Muito obrigada. Nossa sempre superintendente também do PROCON, a vereadora Luísa Ribeiro, cumprimentar então o parlamento na pessoa da deputada Gleice Jane e dizer assim que para a gente é uma satisfação vir aqui e dar esse feedback para os senhores em relação a esse tema. O segundo slide, a gente quer fazer evidência ao Conselho de Consumidores. Por gentileza, a assessoria pode passar. Nós fizemos 30 anos esse ano, né, de criação dos Conselhos de Consumidores. Nós fomos criados pela Lei 8.631 em 1993. Nosso conselho é muito maduro, muito técnico. A gente tem ali, dentre os representantes do setor produtivo, eu representando a Federação do Comércio, nós temos o engenheiro do CEL representando a FIEMES, a Eliamar é uma economista representando a FAMASUL e o Jean, que está aqui conosco também, técnico, né? O doutor Erivaldo representando a ABSECOM, ele é um especialista em defesa do consumidor, e nós temos a segunda área de concessão no Brasil que tem representando o poder público a Defensoria do Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa da doutora Jane. E embaixo são os nossos suplentes também valorosos, como a economista Regiane, que é da FEComércio, o Thales, que é da FIEMES, o doutor Fábio Rombi, que é da Defensoria, e o Demontier, que é um batalhador da BCCOM também. No segundo slide, nós trazemos, então, o histórico do que está se tratando agora. Por gentileza, pode passar? Nós temos aí o mapa do Brasil com os eventos que vão acontecer. Então, assim, em 2015, nós tivemos uma parte, nós éramos 67 áreas de concessão, foi havendo aglutinação, hoje nós fechamos em 52 áreas de concessão. Como o Elvio disse, hoje nós temos um percentual aí de 20 áreas de concessão que estão em processo de renovação. Aqui está o mapa, estamos ali, Energisa Mato Grosso do Sul, que vai passar por essa renovação. Pode passar, por gentileza? Aí a gente faz referência também a essa questão da CP 152. Ela foi aberta esse ano, mas eu só queria esclarecer que nós estamos discutindo a renovação da concessão há 3 anos, né, junto do ministro Brigadeiro, na época do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, a discussão no âmbito do Conselho de Consumidores, né, a gente vem acompanhando. Por quê? Porque a gente quer fazer a nossa representação de forma muito qualificada. Então, é o comércio, é o poder público, é a defensoria, é a sociedade civil organizada que se faz presente para dizer assim, olha, nós não podemos, na última hora, aprovar qualquer situação. Agora, no governo Lula, nós tivemos aí, então, a abertura dessa consulta pública com
esquadrinhando o que é que esse governo está dizendo em relação a essa concessão, né? Nós vamos renovar? Então, a minha fala está complementando a do Elvio. Então, nós temos lá em 25, sim, uma concessão a vencer, que é a EDP. E veja, um dos pilares que a gente vai falar rapidamente a seguir, e por isso a gente trouxe, é do que a gente está tratando. Então, a gente está tratando de milhões de consumidores aqui no Brasil, são 89 milhões de consumidores que a gente representa, porque eu também sou presidente de todos os conselhos das 52 áreas de concessão. Então, a gente também está discutindo essa situação lá junto do Ministério. Fomos recebidos já pelo ministro Alexandre, preocupados com essa questão da concessão. E aí, quem acompanha o Conselho de Consumidores lá no nosso site, Consem-MS, a carta está aberta. O que a gente entregou para a equipe de transição, porque foi os trabalhadores lá na equipe de transição foram atendidos pela equipe de transição e os representantes dos consumidores. O governo, na equipe de transição, não atendeu nenhuma concessionária, nenhum poder econômico. Ele falou assim: eu quero saber qual é a perspectiva dos consumidores e qual é a perspectiva dos trabalhadores. Então, nós temos aí um número de clientes que chega a 55 milhões de consumidores nessas 20 áreas de concessão, um mercado que envolve 269 gigawatts de energia sendo distribuída e uma receita bruta de 168 bilhões aí. Então, assim, é forte o que a gente está tratando, né? Então, é necessário que a gente trabalhe muito fortemente. Por quê? Porque nós estamos tratando de um serviço estruturante. O país não gira sem energia elétrica, né? Então, o segundo slide, por gentileza, a gente começa, então, a trazer a nossa questão para cá. Então, quais são as diretrizes dessa CP 152? O governo disse: olha, eu tenho que... O primeiro momento, e isso é muito importante para nós, a gente trouxe até o gráfico para vocês interagirem, nós temos a correção a partir de 27, tá? Renovando a concessão para qualquer um. Se for a Energisa ou se for outro, nós vamos ter a troca do IGPM pelo IPCA. E veja, esse slide aí dá conta do que aconteceu nos últimos 5 anos. Então, nós tivemos um aumento crescente do IGPM, que impulsionado pelo dólar, né? E ele fechou em 68, enquanto se a gente tivesse já na nova modalidade, o nosso reajuste teria sido corrigido em torno de 28% nos últimos 5 anos, tá? Então, atendimento ao mercado no prazo regulamentar. Então, assim, a nossa concessão está universalizada e foi universalizada agora já na vigência da Energisa. Olhamos a satisfação do consumidor. Então, o IASC é um índice que mede isso, né? A qualidade na prestação do serviço, a eficiência energética, a modernização das instalações e a execução de outros agentes setoriais. Então, assim, que há de haver concorrência. Então, nós estamos num processo de transição energética, aí muito forte a geração distribuída. Então, assim, a gente tem que olhar como é que esse sistema se sustenta. Pode passar, por gentileza. E aqui, gente, é a cereja do bolo. Então, assim, nas alternativas, e a gente contribuiu em tempo, nós estamos acompanhando desde sempre, no prazo, nós fizemos várias referências, nossa contribuição também está no nosso site. Então, assim, essa parte do lado de cá que não está achuriada, que não está evidenciada, os critérios que o governo federal vai cobrar, tá certo? De quem for concorrer ao processo de licitação ou se não houver. Então, assim, e o segundo é que dentro disso, o que é que a gente tem que olhar? Que a tarifa é regulada se o concessionário possuir capacidade financeira. Então, assim, quem estiver hoje entre as 52, das 20 que está vencendo, esse agente econômico, esse operador que vier
ele tem que demonstrar para o governo federal uma saúde financeira, porque vocês viram, o investimento é muito grande, é muito sério e, novamente, a energia é estruturante. Então, estar prestando serviço de qualidade, a gente não tem, a gente mede o IASC, a gente está tentando acompanhar muito fortemente. Quando a ANEEL vem aqui no estado, nós damos muita evidência, usamos todas as formas de mídia para chamar a atenção do consumidor que vai ser entrevistado pelo Instituto Novare, que é uma referência em pesquisa no Brasil. Então, estar atendendo ao consumidor, né? Nesse sentido, obedecendo a esses critérios, o governo entende que essa concessão deva continuar. Mas ele colocou ainda um salzinho, ele disse assim, olha, eu preciso agora de uma contrapartida de vocês, tá? Então, assim, quando eu tiver ganhado bastante, né, eu tenho que distribuir isso. Então, foi isso que está proposto nessa CP 152. Então, quando eu tiver excedente econômico, eu devo diminuir a tarifa para o consumidor. Isso foi muito bem-vindo, a gente elogiou a equipe que colocou a CP 152. Pode passar, por gentileza. E aqui eu só trouxe um último slide para dizer como está a nossa situação. Então, isso aqui a gente não tem como fazer. O serviço da Energisa pode ser ótimo, etc. e tal. Isso aqui é obrigação por lei. Então, nós temos as fontes incentivadas, impactando muito. São 32 bilhões de subsídios para que o setor de energia elétrica funcione no país. E isso está impactando hoje, essa é uma foto de hoje, lá do site da ANEEL, em 13,35 a nossa tarifa de energia para o ano que vem. Então, nós estamos muito preocupados, e essa não é uma questão da Energisa Mato Grosso do Sul, é uma questão Brasil. Tá? E aí a gente tem mais um sal, que é a geração distribuída. O que é a geração distribuída? Aquela pessoa que tem capacidade econômica e que monta uma usina na sua residência. Só que a partir do momento que ela monta essa usina, ela deixa de pagar o fio e deixa para a dona Maria e para o seu João recolher isso. Então, isso está sobrecarregando a nossa tarifa. Então, veja, a geração distribuída, que é para quem tem recursos para colocar esse solar, e a gente não é contra isso, a gente é muito favorável à energia renovável no Brasil, mas ela está suplantando a tarifa social. Então, são dados que eu gostaria que vocês prestassem atenção e que ficasse aqui nos anais dessa audiência, né? Porque não é possível a gente inverter a lógica, né? Subsidiar aquele que não precisa, os grandes operadores. Mas a lei está aí, ela tem que ser executada. Então, o governo precisa corrigir isso, e o que a gente pede tem recurso do BNDES, tem recurso do Orçamento Geral da União, que isso não seja pago pelo consumidor final na sua fatura. Não, mas pode deixar pode passar, eu agradeço. Então, não, doutora, as nossas conclusões são... O cerimonial nos ajuda orientando, mas as suas informações são muito relevantes, né? Sabemos que tem qualidade para esse debate. Então, a senhora fica à vontade. Olha para a plenária, que está todo mundo dizendo assim, pode prosseguir. Então, eu vou agradecer ao cerimonial, nós vamos deixar a doutora prosseguir. Então, naquele slide anterior, vocês viram, são 9 bilhões, né? E contra 4 bilhões que a gente ajuda as famílias que são vulneráveis no Brasil. Não é específico da área de concessão aqui da Energisa no Mato Grosso do Sul. Portanto, as nossas conclusões levadas lá para o Ministério de Minas e Energia são essas, né? Então, assim, quando eu tenho uma tarifa regulada, a concessionária tem que ter capacidade financeira, está prestando um serviço de qualidade, está atendendo bem o consumidor, e então, se esses critérios, pré-requisitos forem atendidos, deve continuar. É isso que está dispondo a consulta 152. O novo contrato prorrogado deve possuir correção anual baseada no IPCA, né? Não mais o IGPM, mas isso tudo a partir de 2027. E eventuais excedentes econômicos devem ser
absorvidos no sentido de reduzir a tarifa vigente e praticada pela concessionária. Então, isso para a gente é de bom grado, né? E fora isso, senhores, nós do Conselho de Consumidores participamos ativamente da discussão da reforma tributária no Brasil. Nós chegamos a participar de um podcast puxado pelo Valor Econômico, pelo jornal O Globo. Então, eu estive lá debatendo com os senadores e a gente ficou preocupada porque o sistema de tarifa social vai ser substituído por um cashback. Então, na proposta, a gente não entendeu, a gente foi para Brasília, procurou os congressistas e agora, na última semana que eu estive lá, eles mandaram um documento formal respondendo ao CONSEM e ao CONANSEM, sobre esse cashback. Então, assim, é uma forma também de ajudar o consumidor. Então, assim, quanto mais eu gasto, quanto mais eu economizo, mais eu recebo. Então, vai ser uma lógica ainda que vem por lei complementar. E daí, vereadora Luísa, a gente chama, e a deputada Gleice Jane, vocês, para a gente observar esses comandos legais e evitar todos os partidos que aqui estão nessa casa, estão na Assembleia Legislativa, estão na Câmara Federal, deve se unir para quê? Para que a grande massa da população que não vai ter recursos financeiros para colocar uma usina solar na sua casa, ela não seja tão impactada com os subsídios que nós estamos descrevendo. A gente tem a consulta da conta de desenvolvimento energético a ser fechada agora em janeiro, dia 18 de janeiro, salvo engano, agora de 2024, e aquele valor de subsidiômetro lá que estava 33, a perspectiva é que seja 37 bilhões de reais só para sustentar. Então, assim, isso dividido em cada um dos 89 milhões dá essa energia. A energia no Brasil, em termos econômicos, é a mais cara do mundo, não é na sua produção. Então, alguma coisa tem que ser feito e a gente pediu não só a correção aqui, né, na renovação das concessões e esse olhar para essa população mais hipossuficiente, mas também quando se trata de tributos, porque o consumidor não aguenta pagar tanto encargos e impostos que vêm do setor elétrico. É isso, muito obrigada pela oportunidade. Doutora Rosimeire, nós é que agradecemos a oportunidade da senhora estar aqui, nos ajudando com esse debate. Muito obrigada. Será chamada outras vezes. É claro que eu sei que a agenda é bem corrida. Você vê como ela tem disposição de vir aqui, tem tantos afazeres, mas não deixou de comparecer. Eu quero mais uma vez registrar o nosso incômodo pela não presença da Energisa. A Energisa é uma empresa concessionária do Mato Grosso do Sul, uma empresa enorme, uma empresa que tem muitos funcionários, muitos diretores, dava para dispensar alguém para estar aqui. Então, tomamos de alguma maneira a ausência da Energisa como um tal desrespeito à Câmara Municipal de Campo Grande. Eu quero deixar aqui registrado porque acho que é um desconforto chamar uma empresa que está contratada pelo poder público para prestar serviços a Campo Grande, a nossa cidade, as pessoas que vivem aqui, para um debate cujo tema central trata do contrato de concessão e não se dignar a comparecer aqui, mesmo que fosse como ouvinte, mas num sentido, né, de demonstrar respeito aos consumidores, respeito aos trabalhadores, respeito ao poder público, né, que somos nós. Então, vou dirigir ao presidente da Câmara essa informação e muito certamente vamos dirigir uma carta ao presidente da ANEEL e também ao presidente da Energisa e do grupo, lamentando que não acolheram a nossa solicitação com nenhuma representação. Vários níveis eles têm lá de institucionalidade, poderiam estar aqui conosco nesse momento.
mas parece que é essa maneira que eles querem tratar os consumidores, o poder público, não é? E os trabalhadores que consomem os serviços dos quais eles estão contratados para prestar. Bem, vamos convidar agora o seu José Ferreira da Costa Neto, que é subsecretário de Proteção e Defesa do Consumidor de Campo Grande, para pronunciar, e em seguida a nossa doutora representante do PROCON estadual. Né? Vamos organizar assim. Falam os dois, né? Boa tarde a todos. Em nome da vereadora Luísa Ribeiro, saúdo a casa, a deputada Cleice Jane, demais autoridades aqui da mesa e o nosso público que está nos assistindo presencialmente e através da TV. A vereadora Luísa Ribeiro foi muito feliz com essa iniciativa. Nós, PROCON Municipal, nós estamos aqui como órgão apoiador do debate. Nós não podemos renovar uma concessão, nós estamos falando de uma concessão de 30 anos, sem debate. O debate é salutar, é importantíssimo. Jamais poderia ser feita uma renovação dessa sem ouvir a sociedade. Ah, mas é âmbito do governo federal. Nada disso, tem que começar daqui, é da base. São os nossos consumidores, são os nossos trabalhadores, o público em geral. Todos nós somos consumidores. E nós estamos falando de quê? Estamos falando de energia. Energia é vida. Energia é quem move o país. É de fundamental importância o tema tratado. Então, a nossa palavra aqui, nós como instituição de defesa do consumidor, de proteção ao consumidor, é que precisamos debate, precisamos debater, precisamos conhecer tudo aquilo que vai ser renovado, como vai ser renovado. É uma renovação de uma concessão. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de 30 anos. Os números da doutora Rose são fantásticos. Os números, Rose, olha, impressionam. Então vocês todos viram a dimensão da coisa. Não é nada pequeno, é uma coisa muito grande e uma coisa que pertence a todos nós. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos consumidores e precisamos debater. Então aqui eu deixo a minha palavra de apoio. O PROCON Municipal está atento a todas as demandas dos nossos consumidores, sempre procurando defendê-los, sempre procurando orientá-los e protegê-los. E nessa proposição da doutora Luísa Ribeiro, nós estamos junto no sentido de ajudar, no sentido de esclarecer as pessoas para que debatam, para que estudem, para que vejam realmente o que é essa concessão, como vai ser essa concessão. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos o seu comparecimento. O PROCON Municipal é muito importante para todos nós. Também a Superintendência Estadual do PROCON também é muito importante, porque a palavra é o serviço de defesa, né, do consumidor. Então, agradecer a doutora Patrícia, que tem muita experiência, está aqui, vai usar a palavra, representando o Antônio José Ângelo Motti, que é o secretário executivo de Orientação e Defesa do Consumidor no âmbito do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Patrícia Mara da Silva. Boa tarde, consumidores, consumidoras. Quero parabenizar a iniciativa, né, da vereadora Luísa Ribeiro, que foi superintendente do PROCON, como bem lembrou a doutora Rosimeire, que também foi superintendente do PROCON estadual, né, pela iniciativa. E como o nosso subsecretário, né, Costa Neto falou, sem debate não, né? Tem que ter debate, tem que ter informação e conhecimento. É importante a gente perceber, nesse tema tão delicado, né, que é a energia elétrica, porque todo consumidor que faz orçamento doméstico e anota todas as suas despesas mensais, energia elétrica está ali em valores consideráveis. Ela está lá logo no início. E é algo que, se você não paga, né, você tem um efeito drástico na vida.
O que quer dizer que a gente está falando de um serviço essencial, né? Que não se pode viver sem ele, né? Então, no Brasil, o modelo estabelecido, o ponto de partida de toda a discussão, como ela funciona, já remete a aspectos bem desfavoráveis ao consumidor. E como órgão de defesa do consumidor, que é o pronto-socorro, porque PROCON é pronto-socorro, o consumidor chega lá e fala a sua situação, com todas as suas dificuldades, ele é ouvido, acolhido, e procura-se uma solução num nível administrativo. Mas a gente está falando de energia elétrica que envolve, como foi relatado aqui muito bem, né, pela doutora Rose, vários segmentos, mais de uma empresa que faz tudo isso funcionar, né, que chega na ponta a energia dentro da minha casa, e eu não consigo reduzir isso só aquilo que eu estou sentindo, que é a tarifa. Não dá para dizer assim, por exemplo, olha, não, é muito caro o serviço, envolve aí muitas outras questões, muitos tributos, então nós não queremos mais. Não dá. Nós não temos a alternativa de simplesmente dizer, não quero. Você fala, ué, que maravilha, então para que audiência pública? Então tem que renovar e pronto, e acabou? Não, gente. A gente tem que olhar do seguinte viés. Tá? É difícil de compreender, mas existem campos onde a gente pode atuar. Um deles é a seguinte situação, de você perceber quais são os espaços de discussão. Existe um espaço que é administrativo e existe um espaço que é de litígio. O espaço administrativo é o melhor deles e é onde a gente alcança o resultado de maior efetividade, por mais que a sociedade não veja. Vou sinalizar que, por dever legal, a empresa tem que manter, que é o Conselho de Consumidores. Então, a doutora Rosimeire, ela preside esse conselho, o Conselho de Usuários de Energia Elétrica. Ué, quem são os usuários? Nós todos. Só que aí nós temos segmentos. Tem nós, que temos residências, mas tem também empresas, tem também indústrias, governos. Esse espaço, ele é para todos nós. E nós temos que conhecer como funciona o setor elétrico e conhecer através hoje das redes sociais, para num momento como este, em que se chega a ponto de se discutir a renovação de uma concessão, a gente tem elementos técnicos para poder trazer para a mesa, porque eles existem sim para ser trazidos à baila para o consumidor. E os interesses em jogo, que são interesses da empresa, sim, interesses de acionistas, interesses de governos, nos seus 3 níveis, municipal, estadual e federal, né? Dos trabalhadores envolvidos, da indústria e do comércio. Cada um tem que ter a expertise na sua praia. Evidente que a grande gama de pessoas que paga a maior fatia são os consumidores residenciais. E que hoje subsidia aqueles que utilizam outras energias alternativas, e outra energia alternativa. Você fala, bom, tudo bem, tá, e nós estamos aqui então, como é que nós vamos ao ponto? Não é o ponto, são os pontos. Na ponta, o PROCON estadual e o PROCON municipal, a gente faz o quê? A gente recebe o reclamo do consumidor, onde ele pode ou não ter razão. O fato é que a energia é por si só cara, né? Mas a empresa tem deveres para o consumidor. Esses deveres, o consumidor, quando reclama ou quando usa os canais para registrar uma falha, e o primeiro canal é o da própria empresa, você está contribuindo para, num momento como esse, PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública, tenham elementos técnicos, não só da produtividade da empresa, que são os dados que ela tem que ser transparentes para tal, mas daquilo onde ela está sendo ineficiente. E quais são, né, os aspectos que ela tem que apresentar progresso nessa renovação. A gente sabe que a energia é uma commodity, a gente sabe que é monopólio, né? Os números não mentem. Só que não adianta a gente usar espaços também simplesmente para fazer discursos calorosos e de pouco resultado.
Eu vejo que o que hoje está sendo iniciado aqui, a partir da Câmara de Vereadores, né, e aí com a autoria da vereadora, pessoal, vamos discutir isso e compreender. Tudo bem, pagamos caro, né, e temos direito como usuários do serviço à qualidade desse serviço. Mas como fazer essa conta fechar? Nós temos que discutir não só a renovação, né, a concessão, nós temos que discutir lá na frente o modelo. A reforma tributária já nos estimula a compreender tudo isso. Mas informação para o consumidor da classe residencial é o mais importante. Né? Pois quantas pessoas tiveram aí, né, um benefício em relação ao governo do Estado e não usufruíram desse benefício, e pelo fato dos custos terem sido elevados, ou seja, por ter aumentado a sua conta de energia por conta do verão e tudo mais, saíram daquele benefício e muitas vezes não vão pagar. Ou seja, isso não vai ser recebido pela concessionária e vai repercutir numa tarifa futura para todo mundo. Uma coisa é eu ter o subsídio e impactar na tarifa, outra coisa é as pessoas não terem condições de pagar e isso também impactar na tarifa. Então você vê que é um conhecimento que tem que ser, que a população de modo geral tem que se apropriar. O PROCON está participando de várias ações aí nos vários bairros da cidade e tem visto, por exemplo, está lá, esses serviços públicos, tanto de água e energia, estão lá instalados para poder atender, para poder a pessoa compreender a própria tarifa e também a pessoa levar um problema. E o que eu mais vi ali muitas vezes é a fila da pipoca cumprida, ao invés da gente trabalhar o que realmente precisa ser trabalhado. Porque uma coisa é eu chegar com a minha energia cortada e interrompida e revoltado com o preço e com o custo. Outra coisa é eu participar de uma compreensão de um grupo maior, né, de participar de um plano de educação e eu compreender quais são as ferramentas que eu tenho que usar, quais são os direitos que eu posso exercer, qual categoria eu pertenço, né, como que eu faço para que a minha energia elétrica eu não ultrapasse determinado patamar e possa assim estar pagando mais. Por exemplo, eu estou pagando a contribuição para a iluminação pública, para o custeio. Como que isso está acontecendo? Como que é prestado esse serviço? Eu tenho acesso à iluminação pública ali, ela chega, ela não chega. Essas informações, elas precisam ser relatadas por quem utiliza, pelo consumidor. E tem espaços para isso nas redes sociais, nas entidades de defesa do consumidor, no Conselho de Energia Elétrica e também nos sites dos PROCONs. Então, essas ferramentas administrativas, elas vão socializar a informação, o relato de cada consumidor, antes mesmo de uma reclamação. O consumidor não deve procurar o órgão de defesa do consumidor só quando tem reclamação. Tem que utilizar os meios para trazer as informações daquilo que está chegando ou não. Tá? Então, esse é o recado. O PROCON estadual continua lá atendendo os consumidores, né? Enfim, aplicando as sanções, as infrações. A empresa de energia elétrica, a Energisa, ela tem procurado atender seus consumidores, mas ela tem problemas também. E esses problemas, o órgão atua através de autos de infração e também registra a reclamação do consumidor e quando não há solução em audiência, o PROCON tem aplicado sanções administrativas como forma de promover aí, né, o equilíbrio nessa relação. É isso. Muito obrigada, doutora Patrícia, por suas contribuições, pela sua disposição de estar aqui. Enfim, vamos convidar agora a deputada estadual Gleice Jane para fazer uso da palavra. Ela vai usar também o púlpito e ela tem um compromisso fora aqui de Campo Grande, acho que era, não sei se é Carapó, Dourados, enfim, né? E aí ela também fica dispensada como a representante da CISEP para atender os seus compromissos. Obrigada. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Quero cumprimentar a mesa e dizer que é um debate muito importante que nós estamos fazendo aqui. E queria te parabenizar, Luísa, porque mesmo diante da correria, atendeu uma solicitação do sindicato, da federação, da confederação, que traz esse debate para a gente e que é um debate muito importante.
E a Luísa faz isso, um esforço nesse sentido, por entender que a população de Campo Grande, mas não só de Campo Grande, a população do estado do Mato Grosso do Sul, precisa realmente fazer esse enfrentamento para a gente poder avançar nos direitos. E quando a gente debate energia, a gente está falando de direitos. E eu entendo a energia, assim como a água, como a saúde, como a educação, como a segurança pública, como serviços essenciais para a população. E nesse sentido, a gente está vendo aqui hoje, inclusive acompanhando os dados, eu até pedi para falar depois, porque eu queria acompanhar um pouco mais, saber os dados. A gente percebe que aqui tem um problema muito grave, que é a privatização de um serviço, de um bem público. Acho que o que está aqui em debate sério é realmente as privatizações. E eu trago isso como um problema, porque existe um conceito muito básico sobre o público e o privado. O público é de todas as pessoas. O privado tem um dono e esse dono tem um lucro. Então, dentro do conceito da privatização, sempre tem que ter o lucro. E o lucro não está a serviço de atendimento a todos e a todas, e nem à democracia. E é justamente por isso que hoje nós vimos, primeiro, um processo de aligeiramento na renovação das concessões, que a gente teve que fazer intervenção, apresentamos requerimento, uma luta, um movimento, mas também a ausência da empresa que está aqui, porque a empresa, ela lucra com esse processo de aligeiramento, né, mesmo ela não atendendo a população. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre qual é a diferença entre o público e o privado, para a gente compreender o que é que acontece hoje na Energisa, e não só na Energisa. Eu tenho uma ação, 2 ações civis públicas contra a Sanesul, justamente por tentar também privatizar, e que privatizou o serviço de saneamento básico, que aqui em Campo Grande tem já o serviço de privatização da água, e que a gente percebe que quando tem privatização de um bem público, sempre tem prejuízo para a população, porque a população acaba sendo um instrumento de garantir lucro para a empresa. E ficou muito claro aqui hoje, inclusive, né, na forma como se reajusta a energia, que é diferente do reajuste dos salários. E isso também acontece em outros segmentos, como na saúde, que tem uma inflação muito maior do que a inflação dos nossos salários. Como é que se dá isso ao longo de anos e anos, quando o salário vai diminuindo, mas todos os serviços essenciais vão aumentando, né? Então, a gente começa... O que a gente está debatendo aqui hoje não é simplesmente uma realidade atual. Recentemente, nós fizemos o requerimento, o deputado Pedro Kemp também trouxe esse debate para a Assembleia, porque as contas estavam muito altas. Então, a gente tem feito essa reflexão. Agora, nesse momento, em relação a essa renovação da concessão, a gente precisa aprofundar esse debate e não podemos permitir que as coisas aconteçam longe de quem mais interessa. Eu tenho acompanhado algumas situações de reclamações de famílias que não têm um serviço de atendimento da Ser Grande, por exemplo, na região de Dourados. Famílias que dependem de produção, de produção agrícola, e a partir dessa produção eles produzem um queijo, um alimento, precisa de um freezer, e tem todo o seu material eletrônico queimado, porque a energia não está dando suporte, mas também provoca no seu sustento, porque é desse processo da energia que ele garante o sustento da sua família. Então, essas coisas têm sido recorrentes, né? O atendimento não tem sido necessário para a população, e essa situação tende a se agravar muito mais, porque na lógica do lucro, nós temos uma sociedade que está destruindo o meio ambiente, que nós destruímos, que desmatamos as nossas florestas, que a gente está contaminando o nosso solo grandemente com agrotóxico, e isso tem consequências para a nossa saúde. Tenho feito esse debate em relação à água. A gente tem vivenciado ondas de calor, e isso tende a piorar. A gente sabe que essa situação ainda vai se agravar, e tudo isso passa pelo fornecimento de energia. Então, qual é o modelo de energia para a população dos próximos anos? É esse
que as empresas privadas têm a nos oferecer? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. As empresas privadas, na hora de atender as reclamações feitas para a população, quando chove, quando cai árvores ou por outros motivos, ela tem um atendimento igualitário às populações mais carentes e às populações as ricas? Os bairros nobres têm a mesma relação de atendimento ou tem uma prioridade? São perguntas que nós precisamos começar a fazer e a questionar. O atendimento é democrático? É igual para todas as pessoas? Porque se não é, então esse modelo de privatização não serve para a nossa população. Então, nesse sentido, eu gostaria de dizer e indicar, Luísa, que dentro das possibilidades que o governo está considerando para a concessão, eu gostaria de indicar aqui que a gente propusesse a reestatização do serviço de energia. E faço essa provocação porque sempre que tem uma empresa entre um bem público e a população, ela nos afasta da solução dos problemas. Pensemos como é a saúde pública, por exemplo. Temos problema, mas nós vamos lá no hospital e a gente questiona e a gente briga e a nossa relação ela é muito mais rápida em relação ao atendimento, em como buscar a solução. A população se manifesta de forma coletiva. Quando a gente tem empresas, a solução é individual. E o bem público, ele tem que ter soluções coletivas. Nós temos que refletir isso a partir dos problemas coletivos. Então, nesse sentido, eu quero deixar aqui essa indicação e que a gente faça uma reflexão a respeito do que significa as privatizações para a população de todos os serviços. De todos os serviços. Na água, por exemplo, nós temos que discutir também a qualidade da água que nós estamos tomando. Quais são os critérios de avaliação de indicativos de qualidade? Eu estou buscando isso há algum tempo e eu ainda não tenho as respostas. Tá? O nosso mandato está buscando essas informações e nós ainda não temos as respostas. O que nós sabemos é que em muitos lugares, em algumas cidades, nós estamos tomando coquetéis de agrotóxicos. E agro é tóxico e agrotóxico é veneno. E coquetel de veneno significa ataque à nossa saúde. Então, o que é que nós vamos ter ao longo para os próximos anos? Acho que o debate tem que se tornar, a gente tem que aprofundar nesse sentido. De como é que o Estado, o serviço que é bem público, tem que ser oferecido pelo Estado e tem que ser oferecido com qualidade e tem que ter os critérios de avaliação, porque ele é nosso e tem que ter garantia de qualidade. E quando é público, a gente tem mais facilidade. Então, nesse sentido, gente, me despeço de vocês, dizendo que vou continuar assistindo pela rede, pela internet, aqui o resultado do debate de vocês, e que o nosso mandato está à disposição desse debate, que a gente vem fazendo esse enfrentamento e que a luta pelos direitos das pessoas é uma luta que nós temos que nos juntar, nos fortalecermos e apresentarmos propostas para o governo federal que dê resultado para a população. Muito obrigada e seguimos em luta. Seguimos. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos a presença, o prestígio, né, da deputada em vir até a Câmara dos Vereadores, participar conosco, trazer a sua palavra. E nós anotamos aqui entre as resoluções que serão encaminhadas, né? Boa viagem, bom trabalho lá na região de Dourados, para onde você está indo agora. Muito obrigada mesmo. Vamos convidar agora o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Comércio de Energia de Mato Grosso do Sul, o Sinergia, que é o senhor Francisco Ferreira, para o seu pronunciamento, e depois o senhor Wilson Jimenez Gregório, que é o presidente da Central Única dos Trabalhadores. Bom, boa tarde a todos e a todas, e em nome da vereadora Luísa, cumprimento a mesa e as entidades representativas. E enquanto entidade sindical e representando os trabalhadores da Energisa, tanto os próprios quanto aos terceiros, nesse tempo todo em que a Energisa está aqui, né, desde 2015, nós temos tido muitos e muitos problemas com relação à relação trabalho, trabalhadores e a empresa. É uma empresa extremamente abusiva, uma empresa onde tem um ambiente totalmente nocivo,
e um ambiente doente. As pessoas e os trabalhadores da Energisa, hoje, para vocês terem uma ideia, 60, em média, 60 trabalhadores por mês estão afastados da sua função por causa de doença, e principalmente doença do trabalho, doença provocada por ela e que ela não reconhece como doença profissional. Infelizmente, nós temos esse dado, e é um dado verdadeiro que está aí, que a Energisa faz isso todos os dias com seus trabalhadores. E para completar, agora nós estamos em pleno acordo coletivo, discutindo com a empresa, nossa database é novembro, e no mês de setembro ela veio com uma normativa interna. Nós passamos pelo grupo Excelsa, nós passamos pelo grupo EDP, pelo grupo Rede, passamos por vários grupos. E nenhum desses grupos foi tão abusivo e agressivo quanto a Energisa. Ela simplesmente, no dia 1º/9/2023, ela tirou daquela pessoa, daquele trabalhador, que estiver doente e se afastar por mais de 15 dias, for para o INSS, essa pessoa, esse trabalhador, não tem direito ao seu vale alimentação e ao seu vale refeição. Ela simplesmente veio e cortou de uma forma abusiva, ou seja, ou você trabalha, ou você trabalha. E se você ficar doente, amigo, você vai ficar com fome. E nós estamos nessa luta, agora, nesse acordo coletivo, tentando negociar com a empresa isso. Durante 5 anos nós tentamos. E ela nunca abriu espaço para que essa negociação acontecesse. E agora ela chega e do dia para a noite ela tira esse benefício há anos praticado pelos outros grupos que aqui estiveram. E hoje ninguém pode ficar doente na Energisa, e ela é a maior fábrica de pessoas doentes, com depressão inclusive, com síndrome de Burnout lá dentro. Isso já denunciamos ao Ministério Público, estamos com ação pública, estamos tomando todas as prerrogativas que o sindicato faz através do nosso jurídico. Temos ações, muitas ações no judiciário, para combater esse modus operandi dessa empresa que é abusadora. Ela é muito boa de marketing, ela é muito boa de propaganda na televisão e na Rede Globo. Mas a verdade, quando você está lá no chão de fábrica, na sua base, conversando com os trabalhadores, a gente que sabe o que esses trabalhadores têm passado na pele, vereadora. E nós precisamos, acima de tudo, que a população entenda. E aqui eu peço a compreensão da população quando você estiver ali com um determinado momento, até mesmo com muito tempo, com falta de energia na sua casa, e às vezes aquela equipe chega ali. Aquela equipe, pessoal, ela está, com certeza, há mais de 15, 20 horas trabalhando, sem direito a descanso. O sindicato tem combatido? Tem. Nós temos combatido, nós temos ido à justiça, mas essa é a realidade desse eletricista, dessas equipes que estão em campo tentando atender a nossa casa com falta de energia. Mais de 15, 20 horas, esses trabalhadores são expostos a riscos e ainda não podem ficar doentes. Essa é a Energisa que pensa nas pessoas e nas famílias, porque lá é um chavão dela, né? Está lá no meio da empresa. Eu importo com as pessoas, eu importo com a sua família. Agora, por exemplo, final de ano, todas as equipes de campos estão proibidas de tirar férias, as equipes estão proibidas de ter o seu descanso remunerado, porque tem que estar no front, tem que estar pronto para trabalhar e para entregar o serviço de boa qualidade. O sindicato não é contra a empresa faturar e ter lucro, não, muito pelo contrário. Agora nós queremos ser reconhecidos, nós queremos a nossa parte. O reconhecimento para aquele trabalhador que faz isso e faz muito bem. A entrega é muito bem feita, mas a gente precisa também ser reconhecido, e é essa a Energisa Mato Grosso do Sul, que contrata o seu Paulo Vieira, um autor aí que faz uma tremenda propaganda na Rede Globo, mas que na realidade é totalmente mentira, enganosa, toda essa propaganda que ela faz na mídia, porque as pessoas não conhecem a base que nós, sindicalistas, conhecemos e que estamos lá todos os dias com esses trabalhadores. Uma empresa que adoece, uma empresa que simplesmente manda embora as pessoas, porque era para entrar aqui na sala com o pé direito e a pessoa entrou com o pé esquerdo. Você não pode ter contrário nada lá. Você não pode dizer, não, mas se eu fizer assim não é melhor? Não, não pode. Você, trabalhador, você tem que ser escravo. Exatamente é isso que está acontecendo hoje na Energisa, no Mato Grosso do Sul. E talvez seja uma das razões, vereadora, dela não estar presente, porque ela sabe que a gente combate isso, e nós vamos, enquanto entidade sindical, continuar combatendo, porque legalmente essa é a nossa função e como representante dos trabalhadores. Então que a população de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, entenda que esse trabalhador está cansado, principalmente nessa época do ano, com esse calor, com chuva, está ficando cada vez mais doente. E é uma
uma categoria nova, tá? A média hoje desse trabalhador é de 26, 27 anos na Energisa. E estão doentes, porque não aguentam mais a pressão que existe lá dentro. Muito obrigado. Presidente, assim, a gente recebe com consternação, com vergonha, com incômodo o relato que o senhor faz, né? Nós não podemos imaginar que uma empresa com a capacidade, os privilégios, enfim, de tratar um serviço público desse tamanho, com os custos que nós, os consumidores, pagamos desse serviço, tratar os trabalhadores que são quem move, né, essa empresa, da maneira como o senhor retratou, e nós confiamos na tua capacidade sindical, na capacidade do grupo que está lá na direção do sindicato, e hipotecamos ao senhor e a eles toda nossa solidariedade, nosso apoio aos trabalhadores e às trabalhadoras da Energisa, né? E assim também, ainda continuando nesse diálogo sobre a importância, né, e a valorização dos trabalhadores, convidar a liderança da Central Única dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, da CUT, o seu presidente, o Wilson Jimenez Gregório, para a sua manifestação. E até que ele chegue ao microfone, dizer que é isso mesmo, a maneira como a Energisa tratou a Câmara Municipal de Campo Grande, que é um poder constituído, representante do povo da nossa cidade, com uma convocação para essa audiência, nós então imaginamos que todo esse relato triste que o senhor trouxe aqui é a maneira mesmo como eles tratam os trabalhadores, com esse desprezo, com essa agressividade, que é inaceitável no mundo que nós estamos, né? Na época que nós estamos. Isso nós não podemos deixar de maneira nenhuma passar sem fazer uma crítica severa à forma como a Energisa trata seus trabalhadores e trabalhadoras. Presidente. Bom, boa tarde, os companheiros aqui presentes, as companheiras. Primeiro eu quero dar os parabéns para a nossa vereadora, né, por tentar abrir essa caixa preta, né, vamos dizer que é a Energisa. Que isso aí é uma caixa preta e você está de parabéns, vereadora, de começar a mostrar para a sociedade qual que é o direito e quais os deveres. Dar os parabéns também para o presidente do sindicato, que fez uma belíssima fala aqui, né, o nosso presidente, diretor da nossa Central Única dos Trabalhadores também, né? Elvio, nosso companheiro da Confederação, e demais companheiros aqui, representantes da mesa aqui. Nossa companheira Liceia ali, da nossa executiva da CUT, companheiro Wilton da CUT também, Elaine dos Correios aí, praticamente aí os companheiros da CUT aí, conduzindo esse belíssimo trabalho aí. É fundamental essa discussão, é pertinente essa discussão, acho que o trabalhador tem que estar em si sabendo o que acontece nessas empresas. E pela fala do presidente ali, não precisa ser muito aqui enfeitar, não, né? Já demonstrou claramente qual que é o papel da Energisa, né? O que ela faz com o trabalhador e com a trabalhadora. Quer dizer, é uma empresa que lucra bilhões pelos dados ali, né? E na hora de dar o amparo para o seu trabalhador, na hora de dar o amparo para a população, ela faz isso, ela quer retirar direitos, ela quer atacar a classe trabalhadora, quer atacar a população dos mais desfavorecidos. Igual eu ouvi uma fala ali, vou até contrapor uma fala que FIEMES é trabalhador, FIEMES não é trabalhador, FEComércio não é trabalhador, esses são patrões, esse acaba também com a saúde e direitos dos trabalhadores, tá? Só para contestar alguma fala aí. Mas, companheiros, temos que avançar nessa discussão, igual a nossa deputada estadual, Gleice Jane, falou aqui, temos que discutir isso, né? Tem que discutir com o pessoal dos bairros, com os moradores, lá com o povo mesmo, com o trabalhador que não tem acesso a esse debate, que não tem acesso a isso, para ver se o trabalho ali, o valor que nós pagamos está correto, se é isso mesmo que cabe no nosso bolso, porque o nosso aumento salarial não aumenta igual eles fazem os aumentos aí, nós não temos a velocidade que eles aumentam os valores, nosso salário não é aumentado. Está vendo o sindicato discutindo aí a negociação salarial aí, a empresa querendo retirar direitos já conquistado aí, quer dizer, o que nós queremos? Qual que é o papel da sociedade nesse momento? É debater, mas debater com gente séria que quer fazer o debate, debater com a população, aquele lá do bairro, lá que não tem energia, igual a deputada falou também, aquele que quer fazer a produção lá na sua chácara, ou lá na sua moradia, para poder escoar, que não tem emprego, queremos debater isso, não queremos fazer um debate elitizado,
um debate com o patrão, vamos dizer, o patrão discutindo com o patrão, queremos discutir uma discussão séria, e o sindicato está de parabéns pela iniciativa, né? A vereadora está de parabéns pela iniciativa, porque mexer nessa mala preta aí tem que ter muita coragem, tem que ter muita coragem, e o sindicato e a vereadora, e todos nós aqui que estão presentes aqui, de vir fazer o debate, mas principalmente a Energisa tem que estar sentada ali para ouvir isso que o presidente agora falou ali, que essa empresa que ela prega, que ela paga bilhões para maquiar a sua imagem, o que ela faz com o trabalhador lá da ponta, lá que trabalha 12, 15 horas lá, para dar a qualidade de emprego. Esse sim trabalha bem, esse sim executa bem o trabalho, em vez da empresa de, nessa hora da negociação, investir na qualidade do trabalhador, investir no aumento digno para o trabalhador. O sindicato tem que estar discutindo, debatendo. E, presidente e demais diretores aí do Sinergia, vamos para uma mobilização, vamos para um movimento de greve. Movimento de greve é só assim que a gente educa patrão. Patrão só sabe uma coisa: greve é nosso direito, e é a greve que nós debatemos isso aí. E quero provocar o conselho aí, que hora que for discutir o conselho, chame o sindicato dos trabalhadores, chame a federação dos trabalhadores. Esse sim sabe o que acontece lá na ponta. FIEMES não é patrão, FIEMES não é trabalhador, FEComércio também não é trabalhador. Deixa aqui o recado e está de parabéns aí os companheiros e as companheiras. Obrigada, presidente da CUT, por suas contribuições. Também já registrar aqui a presença do presidente do Sindicato dos Correios, o Wilton dos Santos Lopes. Obrigada por tua presença. Também registrar a presença da tesoureira Elaine Regina Souza Oliveira, pelo sua presença aqui, e os demais da diretoria. Luiz, eu queria fazer um registro e lembrar da luta dos Correios nesses anos todos aí contra a privatização. E quando o Correio estava fazendo isso, né, Wilson, ele não estava fazendo para defender somente a condição dos trabalhadores, estava fazendo essa luta para defender a população de ter um serviço privatizado, de ter um serviço como hoje é de energia, como é da água, do saneamento aqui em Campo Grande. Então, parabéns, eu acho que a sociedade deve muito a vocês, porque só não foi privatizado por causa da resistência e da luta de vocês para não privatizar o Correio, e nós, sociedade, ganhamos com isso, porque senão a gente teria um serviço muito mais precário, muito mais caro. Ok? Uma salva de palmas aí, pessoal do Correios. Obrigada, seu Elvio, pela sua contribuição aqui. Boas lembranças, né, registros muito importantes do trabalho dos trabalhadores do Correio. Então, vamos passar agora a ouvir as pessoas que estão na plenária e que nos pediram inscrição. A primeira inscrita é a senhora Aliceia Alves Araújo, ela também é do Sinergia, e ela pode usar a palavra até por 3 minutos, claro que a gente terá um pouco de tolerância, né? Mas fique à vontade. Em seguida, vamos chamar o seu Giovano Maidon, que é acadêmico de Relações Internacionais e é ex-funcionário da Energisa, para o seu pronunciamento. Está muito alto lá, né? Ah, não, você vai abaixar. Obrigada. Pô, chamou a Alice de baixinho, hein? Não, mas ela podia ter usado aqui também, não tem problema. Aliceia, se quiser usar aí, pode usar, mas também pode usar o microfone principal, não sem problema aqui, nenhum, tá? Problema. É que é só para o acesso ser mais fácil. Mais fácil. Bom, boa tarde a todos. Deputada, cumprimento a todos aí, na sua pessoa maravilhosa, corajosa. Doutora Rose, sempre é um prazer ouvir você falar com tamanho conhecimento. Faço até coraçãozinho, adoro gente assim, viu? Então, não é de hoje que eu acompanho ela, é assim, ela é show de bola. Bom, vamos lá, quero falar um pouquinho das nossas dores. No meu caso, uma dor dupla de ser cliente da Energisa e também ser trabalhadora da Energisa. Enquanto cliente da Energisa, né, existe hoje, de muito tempo, um abuso com o consumidor, vereadora, que é a retirada da ligação de urgência. Isso daí tinha no passado, a ANEEL valida isso. E hoje, o cliente que já tem um sufoco para pagar essa energia em dia, né? Se ele tiver o corte, porque a gente não paga a conta de água e conta de energia, é quando chega aquele momento que você tem que escolher. Ou você come, ou você paga. Normalmente é assim para 90% dos clientes. Isso daí foi retirado há alguns anos. Então, hoje, quando tem o corte de energia, é 20
24 horas. Isso é um abuso, vereador. Então, a gente tem que rever isso daí. Né? A ANEEL validou, é uma tripla penalização para as pessoas que têm crianças, têm idosos. Antes tinha assim, você pagava uma taxa, que não era tão barata. Aí a ligação acontecia em até 4 horas. E aí a Energisa, para reduzir custos, né, e aumentar a lucratividade, ela reduziu o número de trabalhadores, porque para fazer esse serviço tem que ter mais pessoas na rua. Então, em nome da lucratividade, ela diminui o trabalhador e penaliza o consumidor de uma forma muito dura. Então, fica aqui uma ênfase para que isso volte e seja debatido. Lamentável ela não estar presente. Então, nos bastidores, como falou, né, Francisco, o presidente, é assim, não tem diálogo com o trabalhador, com a sociedade não é diferente. A nossa matriz energética brasileira, ela é um primor, né? Os países europeus, eles ficam assim, daqui acho que 60 anos, talvez eles cheguem ao patamar que nós estamos com a nossa matriz energética, né? Que ela é toda de recursos renováveis, a maioria é hídrica, então nós temos uma abundância aqui dentro de sol, de água, que é o que faz, né, que produz energia. E aí, por que é tão cara assim? Porque nós temos abundância disso, né? Tudo bem que tem que esticar a rede para lá, para cá, mas é uma provocação. Se pegar na internet, Brasil é sonho de consumo de país europeu, porque temos abundâncias em recursos naturais que gera os megawatts ali apresentado pela doutora Rose. É muita coisa. Agora os bastidores também, terceirização. Vereadora, triste de ver. Nós tivemos um projeto lindo que é o Ilumina Pantanal, subsidiado pelo governo federal, e onde foi colocado lá, disponibilizado luz para os ribeirinhos, né, de acesso remoto, placa solar com bateria. E aí nós temos denúncias horrorosas, não só lá, mas cá também, em Campo Grande, de trabalhadores terceirizados com situação análoga à escravidão, de empresas contratadas pela Energisa. Ilegal não é, a lei da terceirização está aí, mas é imoral. Deprimente, aqui tem uma empresa que traz trabalhadores do Nordeste, que o salário é baixo, né? Então, trabalhadores do Mato Grosso do Sul não aceita, mas vem os de fora. Quando fez frio, esses trabalhadores ligaram para nós pedindo roupa de frio. Não tem, porque lá no Nordeste faz um calor danado. A hora que vem para o Mato Grosso bateu a primeira, então isso é imoral. E isso daí são empresas contratadas pela Energisa. E ela se isenta. Na justiça, ela é subsidiária de tudo isso. Então fica essa provocação, fica esse apontamento, porque os bastidores é triste, tanto para consumidor e principalmente para trabalhador, porque não tem diálogo, a mão é pesada, o assédio moral, é insegurança psicológica lá dentro da empresa, ninguém pode falar, ninguém pode contribuir, é baixar a cabeça e obedecer. A mão dela é pesada em todos os aspectos, e o reflexo disso é o adoecimento dos trabalhadores, que o Francisco disse. O assédio moral acelere muito a doença das pessoas. E hoje, doença psiquiátrica e de longo tratamento. Aí ela veio com ataque, retirou a comida da mesa do trabalhador. E recentemente, infelizmente, nós tivemos um jovem que cometeu suicídio, trabalhador ativo da Energisa. E uma das conversas com ele no meu WhatsApp, eu sou assistente social, trabalhadora da Energisa, ele falava assim para mim: Aliceia, como que eu vou fazer para alimentar minha família? O ticket de alimentação vai fazer falta. Printei essa tela, mandei para a diretoria, para falar, pensem no que vocês estão fazendo com a vida das pessoas. Obrigada. Senhora Aliceia, a gente que agradece, mais uma vez, assim, embargados mesmo, com a voz embargada, a gente ouve esse tipo de situação. Nós não podemos permitir que um país como esse, a gente paga tão caro para
a concessionária fazer o seu serviço, ela tem um contrato privilegiado, é um contrato sem disputa, né, com outras concorrentes. A gente ouvir que trata trabalhadores como situação análoga de escravos, né? Então é muito grave isso. Nós vamos, na transcrição desta sessão, nós vamos enfatizar esta sua fala, vamos enviar isso para as autoridades competentes, inclusive para o Ministério Público do Trabalho, mas também para o Governo Federal e para a ANEEL, para tomar as providências de responsabilização dessa empresa. Muito obrigada. Vamos convidar o Giovano Maidon, é isso, Giovano? Midon, desculpa, acadêmico de Relações Internacionais e também ex-funcionário da Energisa, e depois o Vinícius Leite, que é de um movimento chamado Energia Cara Não. Boa tarde a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa na presença da vereadora Luísa, os companheiros Elvio, Francisco, nosso companheiro Wilson da CUT, Mato Grosso do Sul. Eu queria deixar aqui, em nome dos ex-funcionários da Enersul, a minha nota de repúdio à não presença da Energisa nessa audiência pública, que além de ser um desrespeito, não só para essa casa, mas para todo cidadão sul-mato-grossense, né? Então, energia, né? Gostaria que fosse colocado nos anéis dessa casa. Eu sou ex-funcionário da Energisa, né? Entrei na Enersul em 1990, e de lá para cá muitas coisas aconteceram na privatização da empresa. A gente fica indignado que quando a gente vê que a Enersul era um plano B do governo, que era a galinha dos ovos de ouro, na época, foi vendida assim de uma tal maneira, sem audiência pública, né, sem levar conhecimento da população sul-mato-grossense, e foi uma coisa muito rápida, né? Na época, o atual presidente era o Dr. Walter Pereira, né? Então a gente ficou muito indignado como trabalhadores da época. Pô, a Enersul é uma empresa que os trabalhadores vestem a camisa. Na época, eu tenho certeza que alguns companheiros que estão aqui, o salário da Enersul era o melhor do Estado. Você tinha orgulho de entrar num restaurante, de entrar numa loja e falar que era funcionário da Enersul, né? Hoje, pelo amor de Deus, é perigoso você entrar numa loja, o dono da loja sai com a vassoura atrás de você. A gente sabe o que a Energisa vem fazendo, eu senti isso na pele, porque antes de sair da empresa, eu era fiscal de linha, eu inspecionava a rede, e aconteceu um fato incrível, que eu estava em Camapuã, fazendo uma inspeção, e de repente aconteceu que partiu um cabo lá. E estava eu e meu companheiro, nesse momento lá, e vimos o ocorrido, e passamos um rádio para a central avisando do acontecido. Porque eu digo a vocês, nós somos eletricistas, nós temos que aprender a fazer tudo, né? Principalmente quando eu entrei na Enersul, você não ficava só de eletricista. Você entrava como auxiliar de eletricista, manutenção, e depois você ia fazendo parte do quadro da empresa, porque a Enersul tinha sempre na época, quando alguém saía de férias, alguém que estava capacitado para assumir o lugar daquela pessoa. Então, quando aconteceu esse caso em Camapuã, que nós estávamos ali, que a gente podia, né, nós sabíamos fazer o serviço, nós podíamos fazer o serviço, chegou uma contra-ordem da Energisa que não, que nós continuássemos fazendo o nosso serviço, né, que ia vir uma equipe lá de Camapuã, eu estava quase 40 quilômetros para dentro de Camapuã, para fazer o serviço. Então isso me indignou. Falei, pô, se eu sou um profissional e estou ali, eu posso fazer o serviço, por quê? Né? Só que a população em si, ela não quer saber quando vê você uniformizado, se você faz parte da equipe A, ou B ou C. Ela vê ali que você está ali representando a empresa, que você tem que fazer o serviço, né? E chegou um caso que o meu companheiro foi tentar bater boca com o cliente puxou o revólver e colocou na boca do meu companheiro. Falei, ó, o cliente está com a razão, infelizmente quem está errado aqui é a empresa. Então foi um dos motivos que me incentivou na época, né, quando ela deu aquele subsídio, quem queria sair foi eu, porque eu acho assim, a gente sai de casa, né, 7 horas da manhã para vir trabalhar numa empresa, vestir a camisa, e de repente você tirar a sua vida para uma empresa que não está nem aí, tanto para o trabalhador e como para os consumidores sul-mato-grossenses. Muito obrigado.
Muito obrigada. Olha, essa parte da história que o senhor contou, do orgulho de ser funcionário da Enersul, do orgulho da empresa e tal, eu também, né? Eu sou dessa época aí que o senhor está contando. E era verdade mesmo, né? A gente conhecia alguém que era uma pessoa interessante, era uma pessoa que trabalhava na empresa de energia, de telefonia, que eram empresas estatais fortes, né? Que respeitavam, que tinha carreira, respeitavam os trabalhadores, enfim. Então é lamentável mesmo a gente estar nesse momento. Agora vamos ouvir o senhor Vinícius Leite, que é desse movimento Energia Cara Não. E em seguida, a última inscrita aqui conosco é a Andréia Ferreira, que é do escritório do DIES em Mato Grosso do Sul. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, membros da mesa e ouvintes aqui do plenário. Agradecer ao Alvo pelo convite por estar aqui. Bom, em janeiro agora, nosso movimento completa 5 anos. Esse movimento chegou aos 79 municípios do estado de Mato Grosso do Sul. É o Movimento Popular Energia Cara Não. Desse movimento, movimentou aqui nessa casa 2 audiências públicas e também inspirou a CPI, que investiga os relógios, os medidores da Energisa. E muito estranho que a Energisa conseguiu na Justiça por 2 vezes a paralisação dessas investigações. E eu não vejo nessa nova legislatura que está concluindo agora o seu 2º ano, nenhuma vontade em derrubar essa liminar da Energisa para que retome a investigação dos medidores que está na USP de São Paulo. São apenas 200 unidades que estão lá, que foram recolhidas dos consumidores. E sobre a falta da Energisa estar aqui, só queria que as pessoas soubessem que no curso da CPI, um dos diretores foi ameaçado de prisão, tamanho era o tumulto que ele promovia nas audiências. Então é uma empresa que não respeita, pelo que eu pude ver aqui, o seu funcionário, ela não respeita o consumidor, ela não respeita lei alguma, porque ela tem um poder enorme. E também quando fui levar o abaixo-assinado em Brasília, mostrando os desmandos da CPI, eu vi o poder que ela tem na ANEEL. Porque para conseguir na ANEEL uma data, foi preciso que eles me ouvissem aqui em Campo Grande e sentissem que se eles não dessem uma abertura, ia ficar feio para a ANEEL também. Então, esse povo tem um poder que poucos imaginam. E eu, como cidadão, como contribuinte, há muitos anos, eu espero que consiga a derrubada dessa concessão, que a Energisa seja derrubada e que o serviço de energia seja fornecido pelo Estado, porque é um bem essencial. Hoje é tão essencial quanto a água, porque tem pessoas em casas que dependem da energia porque tem um respirador. Meu pai passou por isso, minha mãe passou por isso, e eu sei da dificuldade de quem não tem energia. Parabéns, vereadora, pela sua iniciativa. Parabéns, Elvio. Parabéns aos sindicalistas que lutam pelos colegas de trabalho, porque realmente quem mantém os serviços de pé, eu sei que são vocês, tá bom? E vamos esperar que isso possa prosperar e que a gente vá à frente nessas investigações. Boa tarde. Olha, foi um prazer conhecê-lo. Nós não tínhamos aqui na relação dos convites, por isso não foi o convite oficial para a entidade que o senhor preside, mas já incluímos aqui e vamos contar sempre com o seu apoio, né? O senhor tem sempre muito prestígio aqui entre nós, pode trazer também as suas demandas, que estamos juntos nessa luta. Sim, pode contar, vereadora. Obrigado pelo convite. Obrigada. Vamos convidar agora a senhora Andréia Ferreira, que é a supervisora técnica do escritório do DIES, em Mato Grosso do Sul. E depois o último inscrito é o senhor Gilson Martins, que é policial penal, para fazer uso da palavra também. Tá bom.
Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a vereadora, a sua pessoa queridíssima, cumprimento toda a mesa. E aí eu vou fazer uma piada, porque o povo já sabe, o pessoal que já está acostumado comigo sabe que eu adoro sempre fazer graça. E diante de tanta notícia ruim, como é que não fazer graça, né? A chefinha Aliceia estava preocupada com o tamanho aqui. A moça do cerimonial, muito gentil, preocupada se conseguiria alcançar. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Então tá bom. Então que bom, vamos manter os olhos abertos, os ouvidos abertos, né? Para além dessa atividade, para além dessa audiência pública, que realmente, e aí o DIEESE, aqui no Mato Grosso do Sul, é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos. Nós estamos prestes a fazer 70 anos no país, 11 aqui no Mato Grosso do Sul, e há 11 anos, então, eu tenho acompanhado diretamente, que eu tenho a alegria de trabalhar com os trabalhadores e trabalhadoras do Sinergia. Então, eu tenho visto de perto, tenho visto com um pouco mais de presença, justamente a situação que esses trabalhadores e trabalhadoras têm enfrentado ao longo do tempo, ao longo das privatizações que se sucederam, né, das trocas de comando na direção da empresa, e tenho visto também com preocupação o que tem se transformado o fornecimento do serviço público de energia aqui para nós mato-grossenses. Eu não sei se vocês se atentaram para isso ou perceberam, nós estamos falando da renovação da concessão da companhia, e aí eu fiquei matutando o seguinte: se fosse hoje, esse ano, a renovação da concessão, e ela ficasse por mais 30 anos, nós só poderíamos ter uma audiência como essa quando eu estivesse, pela graça de Deus, com 75 anos. E aí eu vou reforçar justamente o presidente que me antecedeu, me perdoe que eu não vou me lembrar o seu nome, e também é um dos problemas causados da minha memória, por conta que eu tenho uma doença chamada esclerose múltipla. Uma das muitas manifestações dela prejudicou a minha memória. O percurso da doença, como toda doença, não é dos mais bonitos. Mas o Senhor tem me dado graça e eu posso estar aqui para compartilhar com vocês tanto dessa esperança do estudo, do investimento público na ciência, na criação de remédios que possam assegurar a mim e às outras pessoas qualidade de vida. Pois eu também penso, justamente pensando no futuro e pensando num fornecimento de serviço que é essencial e que realmente faz a diferença. Como eu disse, que o presidente que me antecedeu comentou do caso do pai dele, eu já vivi com a minha avó. Quando ela estava viva, com Alzheimer, ela tinha uma complicação pulmonar e um belo dia ela teve uma falta de ar que ficou severa. E a gente já tinha o aparelho em casa, e aí era uma véspera de feriado, é um feriado que nós, Mato Grossenses, gostamos, que é o da criação do Estado, e a energia, nós ficamos sem energia, e à época eu morava do lado do Shopping Norte Sul Plaza, então assim, é uma região central, tranquila, e a gente ficou sem energia por mais de 4 horas, e a gente deu a medicação disponível, já vou concluir, e a gente deu a medicação disponível e a respiração não voltava ao normal. Eu liguei para uma vizinha que morava num outro bairro, coloquei a minha avó dentro do meu carro, a Getran, seja gentil, era um caso de emergência médica. Eu estacionei na contramão, liguei o alerta, peguei uma extensão de energia elétrica, um cabo de energia, para conectar o aparelho da minha avó, para ela poder voltar a respirar normalmente, na casa dessa minha vizinha. E eu fui parar assim, eu percorri 2,5 km. E eu fiquei sem energia. Graças a Deus que naquela oportunidade foi possível reverter. Mas daí eu fico pensando, se Deus o livre, a minha condição piorar, você bairrista pensando em mim, então vamos pensar nas outras pessoas que podem ter complicações de saúde. Todos vocês que estão aqui, se Deus nos abençoe, vai mais 30 anos. A gente vai, além de poder cantar que a gente não é mais uma garotinha, eu espero que todo mundo continue bem, mas se ficar ruim e precisar de um inalador, precisar de um aparelho de oxigênio, precisar, enfim, ter uma energia elétrica,
E aí a gente vai contar com uma empresa que já tem essa postura e tem tido essa postura desde 2014, quando ela chegou aqui no estado. Então eu gostaria, parabenizo mais uma vez a vereadora e os demais participantes pelas informações que foram trazidas. Nós temos apontado no âmbito do DIEESE que a empresa tem se desenvolvido muito bem, obrigado. Mato Grosso do Sul é uma das unidades de Energisa que mais assegura lucros para a companhia. E na hora que nós mais precisamos, a população, composta por trabalhadores, porque os trabalhadores da Energisa também são usuários do sistema. E se ele trata assim, os trabalhadores, os seus próprios trabalhadores, e os trabalhadores de todo o estado, que somos nós que estamos aqui discutindo isso, já está assim, eu temo pelos próximos 30 anos. Muito obrigada pela paciência, desculpa cerimonial que eu estourei o tempo. Parabéns para as meninas, muito obrigada. E o DIEESE, mais uma vez, está à disposição para contribuir com o debate. Muito obrigada. Nós é que agradecemos e já convidamos o seu Wilson Martins, que é policial penal, para a sua contribuição. Ele é o último inscrito, claro que se tiver mais alguém que deseja fazer uso da palavra, nós vamos conceder. Mas temos um tento aqui até às 16h30, não é isso? Porque o plenário será utilizado para um novo evento. Estamos bem corridos nesse final, né, do ano, mas acho que também conseguimos debater bem, né? É claro, lembrando que a Energisa esteve ausente aqui, né? Boa tarde a todos. Vereadora Luísa Ribeiro, em nome da vereadora, cumprimento toda a mesa, os sindicalistas, PROCON, Sinergia. Sou natural de Campo Grande, nasci aqui, conheci a Enersul, quando nós recebemos o funcionário da Enersul em casa, com dúvida, às vezes, do seu padrão, do seu relógio, e como consumidor eu via que eu era atendido por pessoas qualificadas, que estavam ali para auferir um problema. Hoje, um terceirizado, eu na condição às vezes de policial, fiz questão de me identificar, parece que eu recebo uma viatura em casa, né? Ele vai lá, cerca tudo, fecha, enfim. E eu falo assim, que a empresa, nessa busca de ver o lucro, ela não investe no patrimônio maior dele, que é o funcionário, no cliente, porque ele está visando só o lucro. Vereadora, na qualidade de consumidor, quero registrar também meu repúdio à ausência da Energisa aqui, que poderia estar muito bem debatendo com todos aqui esse assunto, que ele precisa ser aprofundado. A Câmara Municipal está de parabéns. Eu acho que se deu início aqui, precisamos aí de outras audiências públicas, nas assembleias, enfim, nos conselhos, para que a gente possa, de fato, encontrar uma solução, tanto para o trabalhador da Energisa hoje, que passa aí, como observei, por todo esse constrangimento, ele não é qualificado, não existe investimento nesse patrimônio maior, e quem sofre a consequência é o consumidor. Enfim, quero dizer para vocês também que eu sou mais um consumidor insatisfeito hoje com esse serviço, como da Águas também. É o que eu tinha que dizer a todos. Boa tarde. Boa tarde, nós é que agradecemos a sua contribuição. E já aqui, passando às alegações finais da nossa audiência, comunicar que esse debate também será feito na Câmara Municipal de Corumbá, né? É uma outra cidade que está abrindo para essa discussão. O tema é o mesmo, a questão da renovação da concessão da energia ou da Energisa, né? O vereador Chicão, lá de Corumbá, do PSD, é quem está à frente desse trabalho, e nós esperamos também que outras câmaras de vereadores também façam discussões como essas, e assim a gente vai pressionando, né, o poder público, tanto do governo federal como o governo estadual, a Energisa, enfim, a agência que fiscaliza ou deve fiscalizar, a fazer as reformas que são necessárias para que a gente tenha um serviço decente, uma tarifa na maneira como a Constituição Federal impõe, que as tarifas dos serviços públicos concedidos devem primar pela modicidade,
não é? Não é pelo lucro excessivo, não é pelas tarifas altas, né? Então, é isso que nós temos que insistir aqui. Eu anotei algumas contribuições que nós vamos lançar aqui na ata, né, desta audiência e vamos enviar para os órgãos que participaram desta audiência, mas também para aqueles que não participaram, inclusive para o Ministério das Minas e Energias, que é o poder concedente. Então, as contribuições trazidas pelo Conselho dos Consumidores, inicialmente pelos trabalhadores, através de 2 representações, né, da Confederação Nacional dos Urbanitários e do Sindicato dos Trabalhadores na Energisa. Aqui. Também as contribuições do Conselho dos Consumidores, que foram trazidas pela doutora Rosimeire, a enfatizar a necessidade da ampliação do debate, que foi trazido aqui pela representação do PROCON, deixou muito claro aqui, né, em todas as falas, que é preciso ampliar o debate, porque é muito necessário, especialmente nesse momento de rediscussão do contrato, manifestar expressamente sobre a ausência da concessionária nesta audiência pública, a contribuição da nossa deputada para considerar a restatização do serviço de energia como um dos elementos entre a possibilidade de licitação, renovação do contrato. Ela quer manifestar pelo movimento, pela reestatização deste serviço. Levar as denúncias feitas aqui pelo Sindicato dos Trabalhadores às autoridades competentes, tanto dos trabalhadores diretos como dos trabalhadores terceirizados, né? Reclamar pelo retorno ao serviço de religação de urgência, né, que foi trazido aqui pela Aliceia, além também da denúncia do trabalho análogo à situação de escravo, especialmente dos terceirizados. E, por final, também as contribuições que marcam a ausência da Energisa nesse debate. Então, com essas anotações, se alguém tiver mais alguma manifestação a fazer, né? Se não, o senhor quer falar? Já que Só agradecer a presença de todos e todas, principalmente dos ex-trabalhadores. Nós temos ali o seu Cardoso, que é presidente da Aposem, da Associação dos Ex-Trabalhadores mais antigos, mas temos o pessoal ali, junto com o Eduardo, com o Otônio ali, o pessoal ex-trabalhadores da Enersul, que, vereadora, mesmo tendo saído, eles foram atacados com direitos, conforme eu falei ali, mas que a gente vai continuar nessa luta aí. Nós não somos contra a Energisa estar em Mato Grosso do Sul, nós somos contra a forma como ela trata a população e como ela trata os trabalhadores e os ex-trabalhadores. Então, estamos juntos nessa luta e muito obrigado mais uma vez por essa iniciativa e por ter atendido o nosso pedido, né? Muito obrigado. É a nossa obrigação aqui como representante, né, acolher as solicitações. Queria convidar todo mundo para a gente fazer um registro fotográfico de final. Quem puder vir, a gente fica aqui na frente, fazemos um registro com a participação de todos para deixar aqui como uma memória, né, da nossa reunião. E agradecer muito a participação de todos, nos desculpar com o cerimonial alguns excessos, tá certo? E já liberarmos aqui o nosso auditório para que possa ser utilizado pela próxima atividade. Obrigada. Vamos fazer uma foto aqui? Ah, sim, amor. Claro.